Fala galera, esse é o canal Arquivo Preterista, eu sou Matheus Fonseca e vamos continuar aí os nossos vídeos sobre Mateus 24. Dessa vez vamos falar sobre a perseverança, né? Lá no versículo 13 de Mateus 24, onde Jesus diz: mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Lá no texto de Marcos diz: e sereis odiados por todos por amor do meu nome, mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. E Lucas vai dizer quase a mesma coisa. Ele diz lá no versículo 18 o seguinte: mas não perecerá um único cabelo da vossa cabeça, na vossa paciência possuí as vossas almas. Bom, a gente já viu até o capítulo 13 de Mateus 24, a gente viu que todos os eventos que Jesus predisse ali em Mateus 24 se referem ao fim da era, à destruição do templo, à sua vinda em juízo. Certo? A gente viu aí que todos aqueles sinais, guerras, fomes, terremotos, isso realmente veio acontecer antes da destruição de Jerusalém, conforme Jesus disse que deveria. Jesus diz que aqueles discípulos deveriam estar atentos a esses sinais. Ele usa muito o pronome vós, né? Ele usa o pronome vós, referindo que aqueles discípulos veriam tais coisas, aqueles discípulos deveriam estar atentos. Então ele no versículo 13 diz: mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. A primeira coisa que a gente precisa entender é: salvo de quê? Quando eu ouvia sermões em cima do texto de Mateus 24, eu me lembro quando mais novo, eu ouvia muitas pessoas falando: olha, cuidado, você tem que tomar cuidado, você tem que estar vigiando a sua vida, porque se você estiver em pecado, Jesus pode voltar a qualquer momento, e se você não estiver perseverando, você perde a sua salvação. Esse texto é até um texto muito utilizado pelos arminianos aí, né? Quem conhece a discussão aí, para aqueles que creem que a salvação é perdida, né? Você pode perder a salvação, e o texto base para eles é esse: olha, Jesus disse lá que aquele que não perseverar, ele não é salvo. A questão é: salvo de quê? Tá esse versículo aí falando sobre a salvação eterna do cristão? A gente já viu que não, que o texto não fala da segunda vinda, não está falando de algo para um futuro distante, 2000 anos. A gente está vendo que Jesus está falando de algo que iria acontecer ali no primeiro século e que aqueles discípulos deveriam estar atentos. Bom, se a gente percebeu que isso não se trata de algo para o futuro, agora a gente precisa responder a questão: será salvo? Salvo de quê? Esse versículo não pode estar se referindo à salvação eterna, pois a mesma não é por obras. A gente sabe que a salvação não é por obras. Então nada do que eu fizer, ou nada do que você fizer, é capaz de anular a obra que Cristo fez na cruz. Não é o meu pecado mais, não é o seu erro, o meu pecado, o seu pecado que vai te condenar mais. Na cruz, Cristo pagou os nossos pecados. Então a salvação ela é de graça. Isso aí eu não preciso nem estar falando isso, né? Porque isso aí é algo que... Mas infelizmente tem muitos que creem que a salvação não é, que a salvação é por obras, ou que é pela graça, mas você tem que fazer alguma coisa para merecer ela, ou seja o que for. Eu não concordo com isso. Paulo disse lá em Efésios 2, 8, 9, que a salvação é pela graça, é mediante a fé, mas pela graça. A perseverança é um fruto da salvação, não a causa. Então persevera aquele que é salvo, não é salvo aquele que persevera. É mais ou menos isso, parafraseando, né? Respeitando o contexto de Mateus 24, devo acreditar que a salvação aqui em questão era ser salvo daquela geração perversa e das consequências da grande tribulação que iria ocorrer principalmente em Jerusalém. Então a gente está vendo um texto que fala de uma grande tribulação, fomes, guerras, peste, terremotos, que iria acontecer na Judéia. A gente vai ver mais detalhes ainda para frente, mostrando que isso realmente é algo concentrado na Judéia. Então o que Jesus está falando é que as pessoas seriam salvos
daquela geração, salvos daquela tribulação, né? Aquela geração perversa, como Jesus mesmo diz, né? E no texto de Atos também. Diante do esfriamento na fé, do abandono do primeiro amor, bem como a consequente apostasia de muitos, somando a isto as perseguições constantes, guerras, rumores de guerras e epidemias, somente a perseverança até o fim preservaria a vida os verdadeiros cristãos. Em seu discurso no livro de Atos dos Apóstolos, Pedro fala sobre ser salvo daquela geração. O texto diz: e com muitas outras palavras isto testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Essas palavras fizeram muito sentido para aquele primeiro grupo de judeus convertidos. Por fazerem parte daquela geração do primeiro século, Jesus já havia alertado sobre o que iria acontecer com eles caso não se arrependessem. Em Mateus 12, 43 a 45, temos o diálogo do que aquela geração iria passar. O texto diz o seguinte: quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos procurando repouso, porém não encontra. Por isso diz: voltarei para minha casa de onde saí. E tendo voltado, a encontra vazia, varrida e ornamentada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali. E o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim também acontecerá a esta geração perversa. Então Jesus estava falando daquela geração, e que ele faz então essa parábola, né? Ele conta essa história, ele conta essa situação, essa ilustração sobre um espírito, que quando o espírito sai do homem, ele procura repouso, não encontra, então ele volta, e quando ele volta ele traz consigo, ele encontra a casa vazia e traz consigo 7 espíritos ainda piores. Jesus estava dizendo que aquela geração seria comparado a isso, como a um homem que, após ter sido liberto de espíritos imundos, mas não ter tido ainda um encontro com Cristo, o estado daquele homem se torna pior do que antes daquela libertação que ele teve. Então é isso que Jesus estava falando. Assim também acontecerá a esta geração. Em diversas outras ocasiões, o Senhor Jesus chamou os seus contemporâneos judeus de geração perversa, incrédula ou má. E Jesus respondendo disse: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei ainda convosco e vos sofrerei? Trazei-me aqui o teu filho. Está lá em Lucas 9, 41. O outro texto é o texto de Mateus 12, 38 a 39, que diz: então alguns dos escribas e dos fariseus tomaram a palavra dizendo: mestre, quiséramos ver da tua parte algum sinal. Mas ele lhe respondeu e disse: uma geração má e adúltera pede um sinal, porém não lhe será dado outro sinal, senão o sinal do profeta Jonas. Então Jesus diz que aquela geração é uma geração incrédula, perversa, né? Não seria dado nenhum sinal para aquela geração má. Aquela geração sofreria grandes coisas, grandes tribulações viriam para aquela geração. É como está lá no texto de Mateus 23, vocês podem ler o capítulo inteiro. Jesus faz uma série de ais contra escribas e os fariseus, os judeus em geral, os judeus incrédulos, sobre aquela geração incrédula. Então quando Jesus diz que aquele que perseverar até o fim será salvo, ele não está falando então da salvação da alma, mas a salvação daquela tribulação. O contexto é a tribulação. Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo da tribulação. Então eu creio que isso aí não precisa nem falar muita coisa. Vamos avançar o versículo, porque dá tempo, dá pra gente fazer 2 versículos aqui nesse vídeo. O próximo texto é o texto de Mateus 24, versículo 14, e Marcos 13, 10, que diz assim: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunhas de nações, então virá o fim. Marcos diz: mas importa que o evangelho seja primeiramente pregado entre todas as nações. Bom, Jesus diz que para que venha o fim do quê? O fim da era. A mesma pergunta que os discípulos fizeram lá. Eles perguntaram: quando será o fim da era? Então Jesus diz que para que venha o fim,
é necessário que o evangelho seja pregado em todo o mundo. Aqui vem a questão da tradução. Uma mente moderna, quando lê esse versículo, interpreta todo mundo como se tratando do planeta Terra, mas a palavra mundo aqui não é referência ao planeta inteiro. Se fosse uma referência ao planeta inteiro, teríamos que encontrar no original grego a palavra cosmos, que seria uma referência a todo o mundo físico. Lá no texto de Mateus 24, versículo 3, quando os discípulos perguntam: Senhor, quando acontecerão essas coisas? Que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? A gente tem a palavra mundo, que é português, mas no original do grego é a palavra aion. A palavra aion. Eu vou fazer um vídeo depois só sobre essas palavras. A gente tem 3 palavras em Mateus 24, que é traduzido como mundo, né? Mas nem todas elas significam mundo. Então a gente tem aion, que significa tempo. E algumas bíblias traduzem como fim dos tempos. Por exemplo, a gente tem oikoumene, que é a palavra utilizada no versículo 14 de Mateus 24. A gente vai ver qual é a tradução dela. E a gente tem a palavra cosmos, que eu acabei de falar, que é usada nos evangelhos também para falar do mundo em geral. Do mundo em geral. Lembrando que a concepção de mundo daquele tempo era um pouco ainda limitada, embora eles já tivessem uma compreensão muito melhor, mais avançada, né? Então cosmos fala bastante no mundo em geral, tá? Por exemplo, João 3,16, a palavra mundo ali é cosmos, porque Deus amou o mundo, cosmos, né? Não fala porque Deus amou o tempo, o aion, por exemplo. Então a gente precisa saber o que cada palavra realmente significa, porque Jesus usa as 3 palavras nesse sermão escatológico e cada palavra precisa ser interpretada no seu sentido correto, senão a gente vai fazer confusão. A palavra mundo aqui em questão, no texto de Mateus 24,14, é oikoumene, preste atenção nisso. Literalmente significa terra habitada. É dessa palavra que se origina a palavra ecumenismo. A palavra grega oikoumene encontra na sua raiz o substantivo oikos, que significa casa ou habitação, e no verbo oiken, que significa habitar. Então a ideia de oikoumene ela é muito regional. Por exemplo, eu posso falar que a cidade onde eu moro é o meu oikoumene. Esse é o meu mundo, no sentido de terra habitável, de terra habitada, minha casa é o meu oikoumene. Então a ideia de oikoumene, ela não é cosmos. Cosmos é uma coisa, oikoumene é outra. A gente vai ver mais textos na própria Bíblia onde aparece a palavra oikoumene e ela tem esse sentido mais local, regional. Os autores clássicos como Heródoto usaram oikoumene para designar a terra habitada. Dentro, porém, dos estreitos conceitos geográficos do mundo antigo, o termo passou a significar mais especificamente a terra conhecida, primeiramente pelos gregos e depois pelos romanos. Num novo estreitamento de conceito, essa terra habitada e conhecida foi identificada em primeiro lugar como o Império Helênico de Alexandre Magno e depois como o Império Romano. A palavra oikoumene passou, pois, a significar o mesmo que a unidade unificada por um elemento cultural, o helenismo, ou o jurídico, o Império Romano. Então a ideia de oikoumene pode significar cultura, local, regional, ou limites, como foi falado aqui, os limites do Império Romano, os limites de um império, é chamado de oikoumene. Por isso, para aqueles primeiros discípulos, oikoumene não era uma referência ao planeta, mas era o Império Romano de seus dias, ou até mesmo a Judéia. Alguns tradutores, sabendo o peso dessa palavra, atualmente tiveram que traduzir um texto de Lucas de maneira diferente. Confira, por exemplo, o texto de Lucas 2:1. Uma tradução diz assim: E aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto para que todo mundo se alistasse. Olha o grifo ali na palavra todo mundo, é a mesma palavra, oikoumene. Mas será que todo mundo foi se alistar? Será que os chineses foram se alistar por causa desse decreto de César Augusto? Será que os índios aqui no Brasil foram até lá
se alistar? É claro que não. A palavra ali não se refere ao cosmos em geral. A palavra é oikomene. Olha como uma tradução correta seria. Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto convocando toda a população do império para recensear-se. Em resumo, o que Jesus quis dizer é que um dos sinais de sua vinda em julgamento contra Jerusalém era que o evangelho do reino seria pregado em todas as nações dentro dos limites do Império Romano, para que depois viesse então o fim daquela era. Então Jesus disse que antes do fim da era, antes da destruição do templo, antes de sua vinda em juízo, sua manifestação, era necessário que o evangelho fosse pregado em toda a terra habitada, conhecida, ou toda a terra, ou toda a população do Império Romano, para que viesse então o fim da era. Eu te pergunto, você crê que isso aconteceu? Provavelmente você tem um choque e fala, pô, é claro que isso não aconteceu, o evangelho não foi pregado em todo mundo, mas eu estou te mostrando que a palavra oikomene, ela não significa o mundo como um todo. Então, contextualmente, ela se refere aos limites do Império Romano, ou mais regionalmente, Judéia. Sei que o leitor mais atento poderá não concordar, pois deve saber que o significado de uma palavra pode variar de acordo com o contexto. Isso é verdade, tanto para oikomene, bem como para a palavra cosmos e aion. Se o leitor pensar assim, quero que o mesmo saiba que constantemente tem respeitado o contexto de cada análise feita aqui. No contexto de Mateus 24, ninguém pode fugir do fato do versículo 34, onde diz: em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Por causa desse versículo, o cumprimento da pregação do evangelho do reino a todas as nações fica preso àquela geração do primeiro século. Se não interpretarmos oikomene dentro do seu contexto histórico, teremos problemas para explicar outros versículos que claramente afirmam que o evangelho já havia sido pregado em todo o mundo. E esse aqui é o que eu quero mostrar para vocês. O evangelho foi pregado em toda oikomene, sim. Todo o Império Romano naquela época ouviu o evangelho antes da destruição de Jerusalém. Ah, mas como é que você vai provar isso? Primeiro, a parte da própria Bíblia. O próprio Paulo, nas suas cartas, ele mesmo fala que o evangelho já havia sido anunciado a todas as nações, já havia sido pregado em todo o oikomene. Olha o texto de Romanos, por exemplo. Romanos 1,8 diz: primeiramente dou graças ao meu Deus por Jesus Cristo acerca de vós todos, porque em todo o mundo é anunciada a vossa fé. A fé dos crentes de Roma era conhecida em todo o planeta? Foi anunciado aos índios americanos e sul-americanos sobre a fé dos romanos? E os japoneses, e os chineses, e os indonésios? E os aborígenes da Austrália? É fato que nenhum desses lugares o evangelho havia chegado ainda. Mesmo 2000 anos depois, muitos lugares ainda estão sem o conhecimento do evangelho. Por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouvistes pela palavra da verdade do evangelho, que já chegou a vós, as pessoas ao qual ele estava escrevendo, aos Colossenses, como também está em todo o mundo, e já vai frutificando como também entre vós, desde o dia em que ouvistes e conhecestes a graça de Deus em verdade. Como eu disse acima, as palavras podem variar de acordo com o contexto. A palavra mundo aqui em questão é cosmos, embora ela denote o universo criado. O mundo físico, cosmos, também pode referir-se a todas as pessoas sem distinção. Então é interessante que mesmo a palavra que é mais universal, para falar, né, do sentido mais universal, que é a palavra cosmos, é interessante observar aqui que Paulo utiliza a palavra cosmos para falar que o evangelho estava em todo o mundo. Então, ele ainda consegue ir mais além. Jesus disse que o evangelho seria pregado em toda a oikomene, antes do fim. Paulo diz que o evangelho foi pregado em toda a oikomene, mas não só isso, ele também está em todo o mundo e já vai frutificando. Claro que a palavra mundo aqui vai ter esse contexto mais restrito. É um contexto mais restrito, né? Não é aquela ideia de cosmos, já, por exemplo, como João 3,16.
Vemos isto em João 12:19, 7:4, 14:22, 16:21 e 18:20. Segundo Gary DeMar, um estudioso no assunto, no caso de João 12:19, os fariseus estavam preocupados o suficiente com o impacto de Jesus sobre os corações e mentes daqueles que viviam em Israel, especialmente na cidade capital de Jerusalém. Assim eles lançaram essa advertência frenética: eis aí o mundo após eles. Obviamente, mundo nesse contexto significa um grande grupo de pessoas e não milhões de pessoas de todo o planeta. Não todo mundo sem exceção, mas todo mundo sem distinção na terra de Israel. Jovens, velhos, homens, mulheres, judeus e gentios. A palavra todos é usada numa forma similar por toda a Bíblia. Por exemplo, Marcos 11:32 nos diz que todos sustentavam que João verdadeiramente era profeta. Mas, obviamente, somente pessoas que estavam cientes do que estava acontecendo poderiam estar incluídas nessa menção. Em João 8:12, somos informados que todo o povo vinha ter com ele, mas sabemos que os fariseus não. Portanto, uma vez que Colossenses 1:5-6 diz que a palavra da verdade do Evangelho já havia chegado aos colossenses, mas ao mesmo tempo havia chegado em todo o mundo, cosmos, significa claramente todas as pessoas dentro do Império Romano, pois obviamente não poderia significar que o Evangelho já havia chegado em todo o planeta Terra. Se na verdade permaneceres fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do Evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, fui feito ministro. Olha que frase interessante, que texto interessante. Ao invés de se colocar no lugar daqueles que vivem no primeiro século da era cristã, os atuais intérpretes da Bíblia suam demais a camisa em grandes ginásticas interpretativas. O texto de Atos 2:5 diz assim: em Jerusalém estava habitando judeus, homens religiosos de todas as nações que há debaixo do céu. Exatamente todas as nações que existiam naquela época estavam representadas por homens religiosos que residiam em Jerusalém? De maneira alguma. O que o apóstolo quis dizer com a expressão debaixo do céu era uma referência ao Império Romano. Mais à frente, Lucas, que foi o escritor de Atos dos Apóstolos, esclarece isso. Ele diz: partos, medos, elamitas e os que habitam na Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia e Frígia e Panfilha, Egito e partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes. Todos nós temos ouvidos em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. Atos 2, 9, 11. Em outra ocasião, o apóstolo Paulo disse claramente que a pregação dos gentios foi cumprida por ele e todos os gentios a ouviram. O texto de 2 Timóteo 4,17 diz o seguinte: mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me para que por mim fosse cumprida a pregação e todos os gentios a ouvissem, e eu fiquei livre da boca do leão. Só para se ter uma ideia, o trabalho evangelístico foi tão eficiente que no espaço de 2 anos, de tal maneira que todos os que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus, assim como judeus e gregos, conforme Atos 19, 10. Há uma mensagem que confirma tudo o que foi dito até agora. Leia atentamente Mateus 10, 23. Jesus diz assim: quando vocês forem perseguidos, Jesus falando para os discípulos, né? Quando vocês forem perseguidos de uma cidade, fujam para outra. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Vocês não acabarão o seu trabalho em todas as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem. A versão Nova Tradução na linguagem de hoje. É muito importante obedecer fielmente o contexto histórico do Novo Testamento. Devemos lembrar que estamos lidando com uma literatura que tem 2000 anos de idade. Fora a questão da pregação do Evangelho dentro dos limites do Império Romano, há outros textos que também mostram uma visão limitada de mundo. Por exemplo, Atos 17, 6, onde diz assim: esses homens que viraram o mundo de cabeça para baixo chegaram também aqui. Paulo foi assim também acusado por Félix. Lá em Atos 24, 5 diz o seguinte: temos achado que este homem é uma peste, aquele que atiça tumultos entre todos os judeus e em todo o mundo.
Esta maneira de falar não é encontrada somente no Novo Testamento. Essa visão limitada de mundo encontramos em Daniel 2:39, onde vemos a previsão do surgimento do Império Grego-Macedônio, o qual dominará sobre toda a terra. É óbvio que os gregos não dominaram toda a terra. Em Gênesis 41:57, nos tempos de José, o mundo inteiro havia uma grande falta de alimentos. É óbvio que em todas essas passagens citadas, a referência é ao mundo conhecido da época, ou ao seu mundo, né? o seu ecumene, a sua região, a sua terra habitada. Em fontes fora da Bíblia, também é possível encontrar essa linguagem limitada de mundo. Abre aspas, em meados dos anos 70, como Herodes Agripa II proclamou os judeus para evitar uma guerra com os romanos, ele descreveu o império várias vezes como abrangendo a terra habitável, o ecumene, implicando que o resto da terra era inconsequente. Herodes diz ainda, porque todos os que estão na terra habitável são romanos, e argumentou, agora, quando quase todas as pessoas que estão sob o sol submetem-se às armas romanas, vocês irão ser as únicas pessoas a proclamarem guerra contra eles? Os pais da igreja primitiva também se referiam ao império como o mundo inteiro muitas vezes. Alegaram ainda que a igreja havia sido dispersada por todo o mundo até os confins da terra. Clemente afirmou que Paulo havia pregado tanto no leste quanto no oeste, ensinando a justiça ao mundo inteiro. O autor da epístola a Diogneto escreveu: os cristãos estão espalhados por todas as cidades do mundo. Irineu afirmou: a nova aliança tem saído sobre toda a terra, e descreveu a perseguição no início como um movimento de toda a terra contra a igreja. Eusébio continuamente usou também a palavra mundo, ou ecumene, para se referir a algo muito menos do que o mundo inteiro. Temos que entender que em Mateus 24:14, o objetivo é pregar o evangelho do reino apenas para testemunho das nações dentro do Império Romano. Isto é, naqueles dias. Isto porque naqueles dias o reino de Deus estava para chegar com poder, como de fato chegou. Isto foi no dia da destruição de Jerusalém. É por isso que encontramos no Evangelho uma advertência que o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Marcos 1:15. Isso tem muito a ver com aquela geração do primeiro século. Eles precisavam se arrepender urgentemente, pois todos eles iriam perecer em breve. Quando a Escritura fala que está próximo, não pode ser entendido como um atraso de 2000 anos, como muitos hoje defendem. Aqui no artigo tem o paralelo entre a profecia e o cumprimento. Por exemplo, a profecia está lá: este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, o ecumene, em testemunho a todas as nações, então virá o fim. Isso aconteceu? Sim. Você pode ver lá o cumprimento em Romanos 10:18, que diz: mas digo, porventura não ouviram? Sim. Por certo, pois toda a terra saiu a voz deles e as suas palavras até os confins do mundo. Ecumene. A profecia em Marcos 13:10 diz: mas importa que o evangelho seja primeiramente pregado entre todas as nações. A palavra é etnos. A gente encontra o cumprimento lá em Romanos 16:26. Mas que se manifestou agora e se notificou pelas escrituras dos profetas, segundo o mandamento do Deus eterno, a todas as nações para a obediência da fé. Em Marcos 16:15 diz: e disse-lhes, ide por todo o mundo, cosmos, e pregai o evangelho a toda criatura. A gente viu que cosmos, nesse sentido, é sentido de todas as pessoas, todos os tipos. Lá em Colossenses temos lá, Colossenses 1:6, que diz que já chegou a vós, como também está em todo o mundo, cosmos, e vai frutificando como também entre vós, desde o dia em que ouvistes e conhecestes a graça de Deus em verdade. Lá no texto de Marcos 16:15 diz: ide-lhes por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Que tizes, né? Eu não sei como é que pronuncia direito essa palavra. Mas o cumprimento está lá em Colossenses 1:23. Se na verdade permaneceres fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que é debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Então também o evangelho foi pregado a toda criatura. Lá no texto de Atos 1:8 diz: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e semeeis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra.
Isso se cumpriu? Sim, também está lá em Romanos 10:18. Mas digo, porventura não ouviram? Sim, por toda a terra saiu a voz deles, e as suas palavras até os confins do mundo. Então Paulo nos confirma que o evangelho sim foi pregado em todo mundo. Se você tem ainda um pouquinho de dúvida em relação a isso, você pode entrar aqui no site Preterista Archive, né? Depois eu deixo o link aí se alguém quiser, aonde a gente vai encontrar aqui as citações dos pais, de alguns pais da igreja. Por exemplo, Crisóstomo, ele vai falar ali que o evangelho foi pregado em toda a terra habitada. Eusébio, né? Eusébio diz assim: assim, sob a influência do poder celestial e com a cooperação divina, a doutrina do Salvador, como os raios do sol, iluminou rapidamente todo o mundo. E de imediato, de acordo com as escrituras divinas, a voz dos evangelistas e apóstolos inspirados saiu por toda a terra e suas palavras até o fim do mundo. Bom, se vocês quiserem, vocês podem ver então esse texto aí por completo. Tem mais citações aqui de pais da igreja, citações de comentaristas, né, mostrando que isso realmente se cumpriu. A questão é muito mais simples. Eu não precisava ter falado isso tudo que eu falei só para explicar um versículo. Tem que dar tanta volta para ver se as pessoas conseguem compreender. Isso é muito ruim. Eu tenho que estar fazendo um monte de vídeos para ver se a galera consegue entender um texto muito simples. Jesus estava dizendo que o evangelho seria pregado em toda a terra habitada, em testemunho às nações, antes do fim da era judaica. Isso aconteceu? Sim, o evangelho foi pregado a todas as nações antes da destruição do templo. Isso era um sinal, né? Um dos sinais que antecederia então a destruição do templo, o fim da era e a manifestação de Cristo em juízo contra os judeus e contra Jerusalém e o templo. Tá bom? Eu espero que o vídeo tenha sido esclarecedor, deve ter ficado bem grande. Eu espero que eu tenha persuadido vocês nessa questão, que é muito simples, mas parece que tem que estar ensinando, falando várias coisas para ver se os cabeçudos conseguem entender, porque realmente é complicado. É complicado. A galera não quer estudar, a galera não quer ler, né, e quer refutar, quer dizer que o preterismo está errado, mas não estuda, não lê, não procura checar os nossos materiais. Então tá aí, galera, tá o vídeo aí, espalha, compartilhe, convido você a estar lendo os books, né? Você pode ler aí, ó, Mateus 24 e a vinda de Cristo, que é um book, né? Esse book aqui tá lá no site do César, ele que tem nos apoiado aí com os vídeos, né? O site da revistacristã.org tá sempre saindo material lá, tá sempre traduzindo, sempre colocando coisas novas. E aí temos o comentário do Apocalipse, cara, tem tudo. E estamos terminando aí um comentário de Daniel, do livro de Daniel. Às vezes é por isso que eu demoro de fazer o vídeo, que eu tenho as outras atividades, então não dá para estar fazendo vídeo toda hora, todo dia, né? Eu tento fazer aí pelo menos um vídeo por semana, mas dentro do meu tempo, dentro do que eu consigo. Mas é isso aí, eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês compartilhem, estudem. Espero que eu tenha esclarecido a questão, porque às vezes fica tão massivo, né? Muita coisa fica massivo. Resumidamente é o seguinte: Jesus disse que o evangelho seria pregado em toda a terra de Israel, ou Império Romano, que a palavra oikomene é terra habitada. E isso foi cumprido. Assim como as guerras, os fomes, os terremotos aconteceram, sim, o evangelho foi pregado em todo o mundo. Mas isso não quer dizer que a gente não tem que pregar o evangelho depois da destruição do templo. Isso é outra coisa. A galera cria espantalhos em cima disso, né? Mas vão haver outros vídeos onde a gente vai explicar bem essas questões, e pode ficar sossegado, porque o preterismo parcial é a escatologia mais ortodoxa que existe, tá? É a escatologia mais ortodoxa que a gente tem. A ortodoxia exige o preterismo, tem até um artigo chamado assim, você pode até pesquisar aí no site, tem um artigo que se chama assim, a ortodoxia exige o preterismo, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Curtam a nossa página no Facebook, curtam os nossos vídeos no canal do YouTube, se inscreva aí no canal, compartilha, entra no nosso blog,
entra no site aí Revista Cristã, que é o site do César Francisco Raimundo. E é isso aí, que Deus abençoe a vida de todos vocês.